A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o evangelista Jorge Rocha e hoje eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida que se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 3, que nos diz: Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. A Bíblia nos fala sobre um jovem que começou a reinar com 16 anos de idade. Seu nome era Uzias. Uzias era um rei conhecedor dos mandamentos e da palavra de Deus, tanto que a Bíblia nos diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, porque buscava ao Senhor e o Senhor o prosperava. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes e os menuitas. Uzias edificou torres em Jerusalém, edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros nos campos, nos montes férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha um exército forte. Era um rei poderoso e respeitado, porque temia e buscava o Senhor. E os anos e tempos foram se passando, e a Bíblia nos diz no versículo 16, que havendo já se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Irmãos, sabemos que no passado quem entrava no templo para queimar incenso ou oferecer sacrifícios a Deus eram os sacerdotes. Eles tinham essa responsabilidade, eram chamados, separados por Deus para interceder pelo povo. Reis e sacerdotes não eram a mesma coisa. Cada um era separado conforme a vontade de Deus. E Uzias sabia disso. Ele era conhecedor dos mandamentos, porém, mesmo ele conhecendo, ele quis fazer de sua maneira, tomando a frente de Deus. A Bíblia nos diz que o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes, filhos de Arão, e disseram para Uzias que não competia a ele fazer aquilo. O sacerdote estava alertando ele, como se Deus estivesse dando a ele uma oportunidade para que o rei se arrependesse, voltasse atrás e deixasse de fazer o que ele estava prestes a fazer. E falaram: sai do santuário, aqui não é para você. Só que o rei Uzias não deu ouvidos aos sacerdotes e se revoltou contra eles, não dando ouvidos à voz de Deus por meio dos sacerdotes. E hoje em dia não é diferente, acontece a mesma coisa. Deus fala por meio dos seus servos para exortar, para corrigir, e muitos não dão ouvidos. Deus sempre dá oportunidades ao homem. Por causa da rebeldia de Uzias, na mesma hora ele ficou leproso. Uma lepra apareceu em sua testa, e naquele tempo a lepra não tinha cura, e uma pessoa com lepra era excluída da sociedade, era rejeitada pelo povo. O rei Uzias foi tirado do templo, perdeu o cargo como rei. Seu filho Jotão passou a reinar em seu lugar. E Uzias ficou leproso até o dia de sua morte, porque não deu ouvidos à voz de Deus.
Irmãos, que venhamos refletir que a desobediência a Deus e aos seus mandamentos traz consequências para a vida do homem. Quantos começaram bem, estavam caminhando com Deus e hoje estão sofrendo por causa de sua rebeldia. E possamos hoje se arrepender de nossos pecados, dar ouvidos a Deus e voltarmos para os seus caminhos. E Deus te abençoará. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos e um forte abraço.